Elvio Sousa, como é que vê tudo isto? Bom, antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite. Cumprimentar os colegas de painel e todos os telespectadores e os nossos imigrantes que nos acompanham. Em primeiro lugar, dizer que não estou surpreendido com esta situação e que, naturalmente, também não estamos perante uma hora de burro, mas uma hora de verdade e de justiça. Deixemos a justiça funcionar e está no momento de fazermos análise política e análise destes casos. Bom, está confirmado 3 detenções, um dos quais de Pedro Calado, Presidente da Câmara do Funchal, que sempre considerei que foi protegido por alguma comunicação social que, em vez de investigar, virou-se contra o JPP, que sempre defendeu o princípio da transparência e da fiscalização. Estou a falar de casos da ligação ao ferro, que Pedro Calado prorrogou, escondeu durante quase um ano que nós chegássemos às fontes diretas para obter. Estou a falar do caso do Lidl, estou a falar daquela esbanjamento de dinheiro da viagem à Venezuela, entre outros casos. E, portanto, há aqui um assunto que não pode ficar Mas o JPP afastado. Encontra crime nessas coisas que está aí a dizer? Nós, naturalmente, recolhemos elementos de prova e depois deixamos as autoridades fazerem o seu trabalho. Mas gostaria de dizer o seguinte... Quando diz isso, significa, está a querer dizer que algumas das buscas que aconteceram hoje, e, portanto, alguns dos crimes supostamente que estarão a ser investigados aqui, eles terão origem também em algumas denúncias do JPP? Pois, eu não posso falar, infelizmente, sobre o assunto. Eu tenho a confiança de que as pessoas sabem que nós, quando investigamos, levamos os assuntos até ao fim. Mas dizer o seguinte, há aqui uma consequência direta relativamente ao seguinte. Miguel Albuquerque foi constituído arguido, ponto. Tem direito à sua defesa, tem direito à presunção da sua inocência, mas há aqui um aspecto importante. O Presidente do Governo é membro do Conselho de Estado. Tem aquilo que se chama imunidade, tem uma proteção, aquilo que as pessoas têm uma capa protetora. A primeira coisa que devia fazer é retirar a sua capa e ficar como o comum dos mortais. E o próprio já disse que nem precisa de imunidade para nada. O próprio primeira coisa, prescindir da imunidade. devia ser humilde e requerer ao Conselho de Estado que fosse tirado. Aliás, foi esse o objeto do nosso comunicado de hoje. Segundo lugar, há aqui uma responsabilidade do principal órgão de governo próprio da região. Está. Porque já há anos nós estamos a pedir para ser mudado o regime das comissões de inquérito. E aquelas comissões de inquérito são uma fraude. Uma fraude. Antes delas começarem, o PSD já tem o CDS, o relatório pronto, para branquear tudo. Por isso é que nós não colocamos lá os pés, entregamos as provas às autoridades. Portanto, das primeiras coisas a tomar em conta é alterar o regime jurídico das comissões de inquérito, onde o partido proponente é que deve presidir e deve haver um relatório de um coletivo de relatores. Porque é que acontece? Estas situações têm sido discutidas, eu recordo aqui que foram N vezes negadas. Vamos voltar a um debate que auditorias. Já temos aqui, sim, sobre mas aqui o que eu queria era... O Parlamento não pode estar afastado desta responsabilidade. Mas o Parlamento, como todos os Parlamentos, funciona em função das maiorias e não é? Sim, está bem, mas as maiorias decidem. As maiorias ou são transparentes ou não são transparentes. Também não sou eu que defendo a transparência. Claro. Mas o Parlamento Regional está atrasado em matéria de Parlamento Nacional. Portanto, nós aqui, quando quisermos investigar, a principal força de bloqueio é a própria Assembleia Legislativa Regional. Esse é outro aspecto. E o terceiro, é uma questão sobre essa responsabilidade. Portanto, Miguel Albuquerque deveria, a primeira coisa, prescindir da sua imunidade. Não preciso disso para nada, vamos a jogo. Mas acha que ele deveria, para além disso, deveria demitir-se? Deveria-se, eventualmente... Pergunto-se do seu ponto de vista, acha que Miguel Albuquerque tem condições para continuar? A questão da demissão deve ser objeto da consciência dele próprio. Ele também tem que saber quais são os factos da qual é acusado, suponho que ainda não saiba. E depois, o seguinte, relativamente a esta matéria... Mas pode o Parlamento aqui também tomar a iniciativa, alguém no Parlamento, de apresentar uma moção de confiança ou de censura? Podemos estudar com os colegas e depois veremos. Há aqui um aspecto importante, que é... Vamos às contradições, vamos à coerência ou à falta dela. Miguel Albuquerque, quando foi o caso de António Costa,
não desvalorizou, ao contrário do que fez com o Calado, desvalorizou o caso do Calado passar a noite de hoje nos calabouços da Polícia Judiciária. Mas disse o seguinte, disse que Costa devia-se demitir porque foi alvo de buscas. E até falou do facto de ser insustentável, etc. Por um parágrafo, António Costa demitiu-se. Aqui, neste comunicado do CIAP, estão 14 parágrafos. 14. E com declarações daquelas, como disse, entre os quais de promiscuidade entre política e negócio e comunicação social, que é de bradar aos céus. Mas o Elvis Sousa está deve ser da consciência do próprio. Está a tomar o comunicado do CIAP como sendo uma verdade absoluta, porque isso o que é dito aí é que estão a decorrer investigações sobre essas matérias. Existem suspeitas, claro, não disse que isto era uma sentença, disse que claro, isto é produzido uma investigação pelo um órgão e depois há uma outra coisa que se costuma falar nestas situações, que é a presunção da inocência. Falei disso. Mas diz o seguinte aqui, existem suspeitas de pagamento pelo governo a uma empresa, tudo bem, e onde é que aqui está relativamente e de igual modo atuações que visariam condicionar e evitar a publicação de notícias prejudiciais à imagem do Governo Regional em jornais da região. Situação que Sérgio Marcos já disse aqui e disse na Comissão de Inquérito, que foi totalmente branqueada e que eu próprio também já passei por isso. Porque, e recordo, só para terminar, ainda a semana passada, naquele quinto encontro do Congresso de Jornalistas, o presidente da Comissão Organizadora do Congresso salientou e alertou para o facto de termos de saber quem controla os média. Porque o que acontece? Que muitas vezes nós queremos abordar assuntos que dizem respeito ao custo de vida da região e que chocam com os interesses de alguns grupos que estão neste momento, nomeadamente do Diário de Notícias, e é-nos sonegada a informação. E esta situação tem que vir a debate público. Pergunto também se isto vem ao encontro daquilo que é a vossa avaliação, digamos, do estado da corrupção na Madeira. Sim, eu estava a refletir isso. Eu recordo que Platão, na República, disse o seguinte: cuidado com a música que os governos dão às pessoas. Que eles tocam uma orquestra para refletir uma parte das coisas, mas o que nos levou a apresentar até à data mais de 106 denúncias na Procuradoria-Geral da República, o que levou a nós, em 2015, o senhor já está há mais tempo, podiam ter feito mais, o que levou a que nós fizéssemos constantemente em tribunal para chegar acesso às provas, não aos recortes de jornais, é precisamente a falta de transparência que os governos, neste caso o Governo Regional, têm em facultar. Eu pergunto, qual é a necessidade de o Governo Regional estar a impedir durante mais de 65 vezes, por exemplo, o caso da Venezuela, o caso do Lido que eu referi, o caso dos terrenos, peço desculpa pelo termo, roubados na Fajã da Ovelha, que é outro que já está em estudo. Porque é que houve resistência em mostrar estes documentos? Porque eu acho que o PSD e o CDS, olha, não estão aqui presentes, já diz tudo. Não estão aqui para o debate. Não estão, porque não fossem convidados. Sim, eu sei, mas eles escondem-se quando há problemas, quando devemos dar a cara para o bem e para o mal. E há uma questão que resume isto. Ainda eu escrevi para concluir. Como diz o povo, quem boa cama faz, nela se vai deitar. Eles agora estão deitados numa cama que fizeram. Portanto, Elvis Sousa